Foi. Olá, estou aqui novamente no canal trazendo mais informações para você. Eu sou Letícia Borges, terapeuta transpessoal e holística, e eu quero aproveitar esse lugar maravilhoso para a gente continuar falando sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. E hoje, mais uma vez, eu gostaria de estar trazendo para vocês informações sobre a linguagem do corpo, metafísica da saúde, tudo para fazer com que a gente se sinta melhor, mais feliz, a partir de uma nova consciência. E eu gostaria de estar trazendo hoje um tema que tem sido uma reflexão pessoal, mas ao mesmo tempo tem chegado bastante situações assim no set terapêutico. E fala muito sobre a questão de flexibilidade. O quanto você está sendo flexível. A gente está num momento de muitas mudanças, de muitas transições, muito de questão pessoal realmente, mudanças externas, muitos acontecimentos, muitas pessoas saindo da sua zona de conforto. E isso acaba testando a nossa resistência, a nossa flexibilidade. E é interessante que muitas vezes o corpo acaba trazendo essa informação junto, através de dores e incômodos físicos, mas isso a gente vai falar mais um pouquinho lá no final. A gente é acostumado a entrar na nossa zona de conforto, que muitas pessoas falam, que chato, zona de conforto, vamos sair para a zona de conforto, mas na prática isso nem sempre é tão fácil assim, porque a gente gosta de segurança, gosta de uma rotina muitas vezes, que sempre que algo foge do nosso controle, tira a gente do eixo, tira a gente daquele lugar que a gente já estava acostumado. Pronto, então você estava falando de inflexibilidade e o quanto nós seres humanos, somos inflexíveis às vezes. E tem uma moda agora de dizer, saia da zona de conforto. E isso, tem essa moda da saia da zona de conforto, como se na prática fosse fácil para todo mundo. Ser flexível, né? Porque sair da zona de conforto é ser flexível. Exatamente. Né? E nem sempre a gente está preparado. A gente diz que gosta, mas na prática nem sempre. Olha que interessante, a gente está falando sobre flexibilidade e a gente está precisando de flexibilidade para poder fazer um vídeo num ambiente externo, onde tem muito barulho, vocês podem estar ouvindo aí sons de moto, de carro, de pessoas, de pássaros, todo esse barulho passando. E é interessante porque é isso mesmo, na prática, muitas vezes a gente faz um planejamento de algo que a gente gostaria que acontecesse na vida da gente, mas quando as coisas não saem do jeito que a gente esperava, aí a gente começa a se questionar, a gente muitas vezes questiona até Deus, questiona as pessoas, questiona o governo, quando na verdade a gente poderia estar utilizando isso como uma forma de aprendizagem, né? Como uma forma de se conhecer, de se perceber, de estar naquele outro lugar, daquela outra forma, numa outra circunstância e fazendo disso um meio de aprendizado. É interessante que às vezes eu brinco com os meus clientes, com amigos, de que a vida é como se fosse um jogo de videogame. E a cada fase ela exige um pouco mais de você e aqueles recursos que você aprende naquela fase vai servir de aprendizado, de conhecimento para uma próxima fase. E eu acredito que a vida acontece muito assim. A cada vez que acontece uma situação que às vezes a gente não sabe lidar muito bem, quando a gente se posiciona para pelo menos aprender aquela situação, isso serve de experiência para que numa próxima vez a gente consiga lidar com a situação de uma maneira mais assertiva, de uma maneira muito mais tranquila. Isso é ser flexível também, né? Exatamente. É você estar pronto para mudar a todo momento, né? A partir do que aconteça, né? Exatamente, é se disponibilizar para todo esse aprendizado que pode estar acontecendo. Quando a gente é muito inflexível, a gente acaba atraindo situações de resistência, né? A gente acaba ficando muito resistente
para esses novos acontecimentos. E a vida não é uma linha reta, que a gente traça um plano e a gente segue direto. Às vezes a gente precisa ceder um pouquinho para que se vá por um outro caminho, e é incrível que às vezes a gente não compreende ainda, a gente não né? compreende no momento, e às vezes é justamente aquele aprendizado daquele aparente desvio de rota que vai fazer com que a gente chegue num objetivo de uma maneira melhor. Às vezes é aquela informação... Ou até que chegue no objetivo, né? Que é você... isso. Tem um exemplo que eu gosto muito de dar, que eu acho que é bem interessante, de um amigo, não vou citar o nome dele agora, né, por uma questão de ética, mas ele tinha um sonho de ser professor, e ele acabou passando num concurso que não tinha nada a ver com essa área de educação. Mas ele aceitou o desafio, até porque no momento era uma grande oportunidade para ele, e ele acabou aceitando esse desafio. E foi muito interessante que o conhecimento que ele adquiriu dentro dessa empresa trouxe um respaldo acabou chamando atenção para a facilidade que ele tinha de passar assunto. Então, dentro dessa própria empresa, ele foi convidado a ensinar os novos funcionários que estavam chegando nessa empresa. Então, eu acredito que é o momento da gente estar utilizando a flexibilidade para a gente ir para um outro ambiente agora, e acredito que o áudio vai ficar melhor para vocês. Então, vamos lá. Pronto, chegamos aqui nesse novo cenário que também é muito bonito. Então vamos lá, recapitulando a história que eu estava contando desse meu amigo que tinha um sonho de ser professor. Na verdade não era um sonho, ele já atuava, mas ele sempre amou muito essa área da educação, e ele passou no concurso para trabalhar numa empresa que não tinha nada a ver com a educação, mas como ele aceitou o desafio e se permitiu aproveitar essa oportunidade que chegou na vida dele, dentro dessa própria empresa ele acabou sendo convidado para lecionar, para passar informações e conhecimento para os novos funcionários dessa empresa. Então ele só aparentemente fez um desvio de rota, mas que na verdade foi um conhecimento que ele precisou, um conhecimento necessário para mudar, né, para fazer de uma forma diferente aquilo que ele já gostava de fazer. Leti, me responda uma coisa. Essa inflexibilidade também ela se apresenta de alguma forma no corpo? Sim, sim. No corpo físico? Ela se apresenta de muitas formas. Normalmente as pessoas elas não se permitem, ou elas não estão muito acostumadas a se permitir a sair da tal da zona de conforto, porque elas se sentem inseguras. E normalmente quando a pessoa é muito insegura, ela tem ela deseja ter um certo controle. Na verdade ela acha que tem um controle da própria vida, mas nem sempre a gente tem controle de todas as coisas que acontecem à nossa volta, né? E pessoas que são muito controladoras, elas não são assim porque é ótimo ser controlador. Às vezes é porque é uma pessoa que se sente insegura diante dos acontecimentos da vida, muitas vezes devido ao histórico de vida dela. Então ela acaba gerando um certo desconforto no físico. E existem vários sintomas, vários incômodos que pode representar isso. Um deles é enxaqueca, sabe? Dor de cabeça muitas vezes é gerada pelo excesso de controle. Porque preocupação é isso, né? A pessoa se preocupa porque ela tem medo do que pode acontecer lá na frente. Ela quer ter um controle da situação para se sentir segura. Então, dor de cabeça é uma das formas. Problema nas articulações. Articulações normalmente é o que dá o movimento do nosso corpo. E ele também reflete, muitas vezes, essa inflexibilidade. Torcicolo, dor no pescoço, representa muito isso também. Porque é através do movimento do pescoço, da cabeça, que a gente consegue ter uma visão, né, ampla, uma visão das pessoas, do mundo à nossa volta. E quando normalmente a gente sente muitas dores nessa região do pescoço, é porque a gente não está
conseguindo lidar com a situação, a gente não está conseguindo ter uma visão mais, como é que eu posso dizer, é porque eu queria encontrar outro nome que não fosse flexível, sabe? Mas assim, não consegue ter... Uma visão mais ampla? É, uma visão mais ampla, uma visão mais abrangente dos fatos. E como a gente já comentou aqui em outro vídeo sobre o lado Yin e o lado Yang, normalmente quando a gente tem uma dificuldade de virar a cabeça para o lado esquerdo, a gente pode estar sendo inflexível ou controladora em relação a uma figura masculina. Se for o lado direito, alguma questão com alguma mulher. Pode ser esposa, chefe, enfim, alguma figura feminina a que a gente está tendo uma certa dificuldade de observar através dos pontos de vista dela. A gente está sendo muito inflexível. A coluna também representa a nossa estrutura. E quando a gente se sente muito inseguro, quando a gente não está se sentindo com muita estrutura para poder lidar com alguma situação da vida, a gente acaba sentindo isso na coluna, que é o nosso eixo. Então, se a gente sai do eixo, a coluna, que é o nosso eixo, né, que é a nossa estrutura, ela acaba refletindo esse incômodo das questões emocionais. Quando você fala de eixo, que a coluna é o eixo da pessoa e tal, você está se referindo só apenas a um eixo físico ou existe alguma outra conotação? O eixo, na questão física, é o sinal de alerta, que é a linguagem do corpo, né? A gente fala da tradução que o corpo traz do que a gente sente. Mas quando a gente fala de estrutura tem muito a ver com o lado Yang, né? Falando da questão comportamental e indo para a questão da educação que a gente aprende, que é comportamental. E estrutura, ele tem muito a ver com o lado Yang. Yang muitas vezes é representado ou pelo masculino, né, o pai, ou alguma forma de estrutura que a pessoa teve para poder lidar. Pode ser um conjunto de crença, pode ser a questão de segurança mesmo. Então o corpo ele sente quando algo não está seguro, não está bem estruturado. Mas se a gente for falar a nível energético, é justamente nessa linha onde estão nossos chakras. Chakra em sânscrito quer dizer roda, porque eles são no formato de roda, são vórtices que a gente tem. No caso, são 7 principais, onde a gente tem o do topo da cabeça, que ele é um alinhamento que faz, né, do coronário para o céu, para cima, nossa conexão com o divino. No básico, que é a questão terrena, nosso eixo aqui nesse plano, na Terra, ele pega a parte de baixo dos órgãos genitais para baixo. E na linha do corpo, no nosso eixo, a gente tem os chakras que eles vão de um lado e das costas. Ele vai frente e trás. Esses vórtices que pega o nosso frontal, né, nossa testa, que também é o que chama de terceiro olho, nossa visão, nossa intuição, ele vai da testa para trás, segue da comunicação pescoço, aí vem cardíaco. Então são vórtices que ele pega da frente do corpo e a parte de trás. Falando de energia, é algo muito sutil, é muito sensível. Esses chakras eles deveriam estar girando, né, o natural, o normal, quando tudo está no eixo, ele fica girando numa mesma direção, numa mesma velocidade. Quando algo acontece, seja a nível psicológico e principalmente a nível emocional e inclusive energético, quando a gente fala de influências externas, porque tudo é energia, então esses chakras eles começam a ter problema nesse direcionamento. Então, ou ele pode girar para um lado inverso, ele pode ficar estagnado. A gente consegue medir essa energia dos chakras através de um instrumento chamado pêndulo, e ele vai acompanhando, ele consegue identificar, medir esses chakras. Então, quando algo está desalinhado a nível energético, seja a nível emocional ou psicológico, esses chakras eles sentem. Então, eles começam a ter esse desalinhamento, né? Inclusive, tem técnicas energéticas como o Reiki,
que eu diria que é a principal delas, o Reiki fala de alinhamento energético, ele faz com que esses chakras voltem a girar normalmente e a pessoa começa a sentir esse bem-estar. Então, olha só quanta coisa, né? Como é abrangente, como é holístico o nosso corpo. Porque a nível emocional, energético, comportamental, tudo está alinhado. Tudo está alinhado, né? Conectado, exatamente. Mudamos de novo. Olha que interessante. Sempre que a gente foca em uma situação, tudo à nossa volta converge para esse mesmo ponto. A gente vem falando desde o início do vídeo sobre flexibilidade, no qual vem junto com as mudanças. E olha a gente aqui, já choveu, já mudamos de cenário, já estamos em outro jardim belíssimo aqui de orquídeas que eu adoro. Isso me trouxe uma reflexão sobre onde está a sua atenção e o que você acaba atraindo. Diz que a gente precisa ter, quando a gente quer muita paciência, né, treinar a paciência, a gente acaba atraindo situações que podem deixar a gente nervosos, porque essa é a forma da gente treinar a paciência. Então, quando a gente fala de flexibilidade, a gente acaba atraindo situações para que a gente aprenda com essas divergências, com essas mudanças. Quais os locais do corpo que a inflexibilidade ela pode atingir, né? É a forma como cada um reage de uma forma. Uma pessoa que é muito controladora, ela tem uma tendência a sentir mais na região da cabeça. E pessoas que têm mais dificuldade numa ação, por exemplo, ela pode ter esse problema nas articulações de braços e de pernas. Então, o corpo fala da história pessoal, né? Da história de cada um, de como ela construiu esses padrões de comportamento e ele acaba traduzindo isso através do corpo de uma maneira muito pessoal. Quando a gente fala de linguagem do corpo, nem sempre é uma tabelinha que vai dizer ouvido é isso, nariz é assim, joelho é assim. Claro que existe um estudo que vai estar relacionado a essas partes do corpo, mas cada pessoa vai sentir de uma maneira diferente. É a história de vida de cada um e a gente precisa respeitar cada corpo com a sua própria história. Pela linguagem do corpo, até o formato do corpo, ele demonstra traços da personalidade de alguém. Quando a gente tem um conhecimento dessa forma, por exemplo, quando eu olho para uma pessoa, mesmo que ela não diga nada, não é tão difícil para mim reconhecer o tipo de personalidade, como aquela pessoa funciona. Porque é tão forte essa questão, né, que molda o nosso corpo. Então, se a pessoa é mais magrinha, mais cheinha, tem sobrancelha desse jeito ou de outro jeito, o nariz, o cabelo, né, o tamanho do cabelo, tudo isso são formas que a persona, né, ou que até o próprio inconsciente dela tem para traduzir como é que é a estrutura da personalidade daquele ser. Mas assim, e como tratar disso, né? Como fazer com que essas pessoas cheguem à cura desse comportamento ou dessas dores. As terapias, elas se complementam. Então, muitas vezes, o que a pessoa precisa naquele momento é de liberar as emoções através de uma bioenergética, né? Através de movimentos corporais. Às vezes a pessoa está com uma questão que é mais emocional, ela pode fazer uma cinesiologia emocional para identificar pontos chaves, as travas de alguns traumas emocionais. Tem uma infinidade de opções. Às vezes é uma questão energética, né? De reiki vai auxiliar, ou se for uma questão de crenças, padrões de crenças limitantes, as barras de Axis estão aí para poder também auxiliar essa pessoa que vai ter algo para ser trabalhado nesse sentido. Quando a gente fala de terapia holística, é justamente isso, é tão abrangente que consegue entender o ser humano como um todo.
Então ele trata de uma maneira física, emocional e energética. A gente fala muito do mestre interno, que é uma sabedoria que cada um tem. Infelizmente, aqui no Ocidente, a gente não foi educado para se escutar, para se ouvir. E isso muitas vezes pode acontecer de uma maneira simples como a própria meditação. A gente vive num mundo muito corrido, muito agitado e entra no automático fazendo mil coisas, mas nem sempre reserva um tempo para escutar o próprio corpo, para poder se conectar com a própria respiração, porque nós temos essa sabedoria interna. Um terapeuta transpessoal, um terapeuta holístico vai orientar, guiar essa pessoa para que ela acesse esse mestre interno. Leti, me diga uma coisa, tem muita gente que encara a terapia holística como algo espiritual, algo que depende de fé e de intuição, e tem uma outra vertente que acredita que a coisa é mais física mesmo, são leis que regem essas energias e todos esses reflexos que acontecem com a gente. A raiz dessa questão, né, o X dessa questão, tem a ver com a diferença de uma educação que a gente aprende no Oriente e no Ocidente. Né? O Oriente ele é muito espiritualizado e ele entende o ser humano dessa maneira mais abrangente. Aqui no Ocidente a gente separou o material do espiritual, né? A gente segregou tudo e fica parecendo que cada coisa é diferente, quando na verdade tudo é uma coisa só. Se você não está bem na vida material, acaba afetando suas questões energéticas e vice-versa. Eu tenho estado assim muito feliz e realizada de ver como isso está se desenvolvendo por aqui. A própria medicina tradicional ela já está reconhecendo e se abrindo para essas técnicas, porque eles não tem como negar que isso está trazendo um resultado. Então, não dá para cuidar. Eu vejo médicos hoje que se sentem incomodados porque só cuidar dessa parte física não adianta. O sintoma ele retorna novamente. A própria Organização Mundial de Saúde já está reconhecendo várias terapias holísticas como um complemento da medicina tradicional. E isso não é desmerecendo uma nem outra. Cada uma tem sua importância e elas precisam caminhar juntas. A gente já tem resultado de pessoas que conseguiram grandes melhoras com reiki ou com outras atividades. O reiki eu digo porque foi uma das primeiras terapias que foram aceitas, inclusive tem hospitais que já abriram portas para os atendimentos através do SUS, atendimentos voluntariados do reiki dentro do próprio hospital, uma ala que é para isso, porque eles já conseguem perceber que existe essa importância de alinhar esses dois conhecimentos, do holístico com o tradicional. Né? Tradicional que é o físico. Por mais que a pessoa seja cética, eu diria que se oportunize a conhecer essas práticas. Áreas que inclusive eram consideradas fechadas, como a área do direito, por exemplo, hoje se abriu para o direito sistêmico, onde se faz as constelações familiares para resolver causas de família, de heranças, bens, inclusive de guardas de filho, né, das crianças. A própria constelação familiar já chegou, né, numa área que aparentemente é tão tradicionalista, tão conservadora. Isso também, Leti, por causa do respaldo que a física quântica vem trazendo para essas questões energéticas, né? Também, porque de energia, de onda, de matéria, de como as coisas se atraem. Exatamente. Tem dois públicos, né, quando a gente fala da questão da física quântica. Mesmo dentro da física quântica, ainda existem pessoas que ainda assim se consideram céticas, mesmo com uma abertura como essa, né? Mas tem outros que já conseguem identificar
como isso é verdade e como isso faz muito sentido. Testes, né, já foram feitos para testar essas informações e o quanto faz sentido a questão falando da física quântica, da vibração, né, isso, quanto isso interfere, isso desde meados da época da lei da atração, né? Então, desde então, eu acredito que foi uma grande porta que foi aberta para a gente começar a ter essas outras percepções, né, a nível de cura, de compreensão e de abertura das infinitas possibilidades. Tudo que é desconhecido gera medo, gera um certo distanciamento, é o que a gente chama de preconceito. Dos motivos de muitas mulheres, por exemplo, terem sido queimadas na fogueira na época da Inquisição, foi justamente por esse conhecimento que elas tinham e que não era explicado. Hoje, se a gente tem a mamãe ou a vovó que faz aquele chá que traz aquela melhoria a partir do conhecimento dos ancestrais, do que elas aprenderam, por ter um conhecimento mais próprio da natureza, né, mais próximo da natureza, então aquilo se torna inexplicável. Nossa, como é que eu tomei aquele chá e minha dor de barriga passou? Então, quando a gente se tornou seres muito cartesianos, analíticos, e tudo que foge do que se pode explicar, a gente coloca em xeque. E a física quântica, ainda assim, ela trouxe pesquisas e experimentos para mostrar que, gente, não, isso não é um milagre, não é uma coisa que aconteceu ao léu. Até se fala do caos, né, que existe uma ordem no caos, existe uma explicação para cada coisa. E existe um fluxo natural que vem da intuição, que vem de um conhecimento que é tácito. Quando a gente fica muito condicionado a ter que entender e provar tudo, a gente já busca de alguma forma um respaldo. E existe a física quântica hoje para falar sobre isso, não é isso? E é isso. Então, quando a gente não entende, eu diria que vamos nos oportunizar a conhecer um pouco mais, a se permitir, porque temos resultados. Tem muito histórico de pessoas que conseguiram grandes curas através do que não se explica imediatamente, mas a gente tem um resultado. E é isso. Quero agradecer a presença de vocês aqui hoje, para a gente interagir nesse bate-papo descontraído com natureza, com chuva, com tudo que a gente tem direito, porque é assim que é a vida. Então, para a gente manter ainda mais esse contato, eu convido vocês a participar das minhas outras redes também, no Instagram, @leticiaborges.artemis. Estamos com um grupo do Telegram também, para quem não sabe, o Telegram é um aplicativo que chegou aí, que está envolvendo muitas pessoas. Ele é muito interativo, muito bacana de se usar, porque mesmo quando você entra depois, todas as informações vão estar lá e você pode manter esse material para quando você quiser consultar. Eu estou todo dia mandando um oi, mandando uma mensagem positiva, um link, uma ideia, uma música para vocês. No Face vocês podem procurar como Letícia Borges-Artemis. E de qualquer forma eu vou estar deixando aqui os links na descrição do vídeo para que você esteja aqui comigo mais pertinho, para a gente se entender mais, para a gente trocar essas informações, ok? Então eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Opa! E eu já estava me esquecendo, aproveita e se inscreve aqui no canal. Clica e compartilha com outras pessoas que também podem se beneficiar desses conhecimentos. Então, eu fico por aqui e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Externas. Esqueci o que eu ia dizer. A gente é condicionado e acostumado. A gente é.
Você viu? Um mosquito entrou no meu olho. A terapia holística. Ô Alice, você quer participar? Diga. Minha filha está participando, ela já está respondendo a pergunta.